Olá, meus amigos concurseiros. Aqui é o professor Rodrigo Bandeira, professor de Geografia do Amapá e de Atualidades. Vou gravar mais um vídeo aqui para vocês que vão fazer aí esses concursos da segurança pública no estado do Amapá. E hoje a gente, continuando com a Geografia do Amapá, vamos falar um pouco a respeito do clima do estado do Amapá, certo? Então vamos começar primeiramente dizendo qual é o tipo de clima que predomina aqui no estado do Amapá. Nós chamamos o clima do estado do Amapá de clima equatorial. Ele também pode ser chamado de tropical superúmido. Então, se na prova aparece que o clima do Amapá é equatorial, você pode marcar essa alternativa. Mas se não aparece que o clima do Amapá é equatorial, mas aparece que é superúmido, aí você vai no superúmido, certo? No tropical superúmido, perfeito? Então, equatorial ou tropical superúmido é o tipo de clima que configura o território amapaense, certo? Esse clima, ele é um clima que é diretamente influenciado pela massa de ar que se forma na Amazônia Ocidental, chamada de massa equatorial continental. Essa massa de ar, a massa equatorial continental, ela é a responsável pelas nossas chuvas, que vão se concentrar de janeiro a julho. Então, quando a massa de ar equatorial ela tem força, a massa equatorial continental, a MEC, de janeiro a julho, as chuvas ocorrem em todo o território amazônico e em várias outras partes do Brasil, e inclusive no estado do Amapá. A partir do meio do ano, de agosto até dezembro, aí nós temos o período seco, onde a massa equatorial continental perde força, e aí nós temos um longo período de estiagem que vai configurar o que a gente chama aqui no Amapá de verão, certo? Porque, na verdade, nós dizemos que verão é o período seco, que vai de agosto a dezembro, e inverno é o período chuvoso, que vai de janeiro a julho. Só que, do ponto de vista teórico, isso não está certo, porque como o Amapá é cortado pela linha do Equador, então, ao mesmo tempo, o estado ele está nas duas estações. Quando o norte está no verão, o sul está no inverno. Quando o norte está na primavera, o sul está no outono. Tá entendendo? Então, quer dizer, na prática, nós chamamos de verão para o período seco, que aí é mais quente do que o normal, e de inverno para o período chuvoso, que aí esfria um pouco. No entanto, quais são as duas principais características do clima equatorial? Exatamente, primeiro, a temperatura elevada. A média térmica do clima equatorial é de 27 graus Celsius, e também a umidade muito grande, por isso ele é chamado superúmido. E quando eu falo em umidade, eu estou me referindo a chuvas. Então, o clima tropical superúmido, o equatorial, ele é o clima que mais chove no Brasil. Nós estamos na região que mais recebe chuvas. A pluviosidade aqui chega a ser de mais de 2.500 milímetros por ano. O que significa dizer que chove mais de 2.500 milímetros por ano? Significa que se toda a água ficasse represada, formaria uma coluna de 2,5 metros de água. Então é muita chuva que cai, certo? Bom, esses mapas que a gente vê aqui na imagem representam as temperaturas no estado do Amapá ao longo do ano. As cores mais próximas do vermelho são mais quentes. As cores mais próximas do verde e do azul são mais frias. Então, o que a gente observa claramente? A gente observa que aqui, ó, nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, que é o período chuvoso no estado do Amapá, as temperaturas elas tendem a ser mais baixas. Quando chega no período de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, como as chuvas elas acabam, então as temperaturas ficam bem maiores. E observa aqui, olha, como aqui na região litorânea, na planície fluvial, que é onde nós estamos, Macapá e Santana, é onde mais esquenta
aqui no estado do Amapá, certo? Inclusive é bom a gente lembrar que a gente saindo do litoral e entrando para o interior do Amapá, a gente vai subindo o relevo, porque Macapá fica a 16,5 metros de altura, a Serra do Tumucumaque, por exemplo, chega a 700. Então, quanto mais alto, tende a ser mais frio. Por isso que quando a gente vai para a Serra do Navio, a gente tem essa experiência de temperaturas mais amenas em determinados momentos do dia, correto? Porque são áreas mais altas, já são áreas de relevo planáltico, relevo serrano. E aqui em Macapá, Santana, não. A gente está na planície fluvial. Tranquilo? Bom, uma outra coisa que a gente tem que observar são as mudanças que vêm acontecendo no clima mundial, brasileiro e amapaense. Recentemente saiu uma pesquisa feita por um doutor em meteorologia, em que ele analisou o clima da cidade de Macapá, as temperaturas e as chuvas ao longo de vários anos, desde a década de 60, e ele chegou à conclusão na sua tese de que, as temperaturas no Amapá de 68 para cá aumentaram em média 1,8 graus Celsius. Foi um aumento muito grande, porque a média mundial em um século foi de 0,8 aumento. E aqui em Macapá, em menos de um século, de 68 para cá, de 50 anos, portanto, mais ou menos, né, faltando um ano, foi de 1,8 grau. E segundo, ele também constatou que a cada década a temperatura tende a aumentar mais 1 grau. Bom, o que isso significa? Que Macapá vai ficar cada vez mais quente. Hoje já é mais quente do que era no passado e no futuro vai ser mais quente ainda, certo? Quem é responsável por isso? É o homem? É a natureza? Os dois. Porque nós estamos vivendo um período natural de aquecimento do planeta, que é um período interglacial, e por outro lado, o homem com a poluição está produzindo uma aceleração desse aquecimento, que é o chamado aquecimento global, certo? Só que na pesquisa do professor de meteorologia que apresentou essa tese de doutorado sobre as temperaturas e o clima de Macapá, ele também diz que o maior problema, na verdade, não vai ser a temperatura, vão ser as secas. Observe que tem diminuído a quantidade de chuvas ao longo dos anos, e essas chuvas, elas não são mais aquelas chuvas prolongadas de 3, 4, 5 dias. Quando elas caem muito fortes na forma de temporal, mas num curto espaço de tempo. Então a tendência é a formação de um clima cada vez mais seco, associado ao desmatamento que vem acontecendo em áreas de cerrado, a expansão do eucalipto, a expansão da soja. Então até mesmo um possível processo futuro de desertificação pode acabar acontecendo em algumas áreas do Amapá. Beleza, meus amigos? Então esse vídeo aí foi mais um vídeo para contribuir com vocês. Curta, compartilhe, visite também a página, o blog, né? O blog Geografia e Anarquia, e até a próxima. Um forte abraço.